Pois é, como pode reparar, novamente eu trago um tema sobre jogos que marcaram a sua época no Linux. E dessa vez vou falar do Super Tux, que inclusive já teve uma menção aqui. Mas hoje ele terá um vídeo próprio, então já vai se ajeitando aí e vambora! Super Tux é um jogo de plataforma muito, mas muito baseado em um outro jogo nem um pouquinho conhecido, Super Mario Bros. Piadinhas à parte, ele é um jogo onde controlamos o mascote do kernel Linux, o Tux, que é um pinguim, e tem vários jogos sobre ele. Praticamente tem jogo de tudo quanto é tipo de estilo. E claro, se você quiser que eu fale aqui no canal, utilize a seção dos comentários para isso, beleza? Já sobre o Super Tux, ele tem história, mas calma que já iremos falar sobre a história desse jogo. Antes disso, quero falar sobre o desenvolvimento desse jogo e quem estava por trás dele, já que ele é um jogo relativamente conhecido. As mentes que estavam por trás desse jogo eram Bill Kendrick, que ficou responsável pela programação do jogo, e Ingo Hunk, que tenho total certeza que pronunciei o sobrenome dele errado. Ele acabou cuidando da parte artística do jogo, e apesar de ser um jogo relativamente recente, já que recebe atualizações até os dias de hoje, o Super Tux existe desde 2004. Sim, há mais de 20 anos, ou até mesmo mais do que isso, caso esteja vendo esse vídeo no futuro. E sim, você está ficando cada vez mais velho ou velha. Originalmente, esse jogo saiu apenas para computadores, tanto para Linux, Windows e macOS. E vale a pena ressaltar aqui que esse jogo em específico não teve port para consoles, pelo menos não da equipe oficial que estava desenvolvendo o Super Tux. E eu falo isso, pois esse jogo possui o código aberto, então qualquer um consegue ver como o jogo foi programado e, caso tenha conhecimento, poderá ajudar a equipe de desenvolvimento ou fazer o seu próprio port para algum console. Alguns consoles que acabaram recebendo o port do Super Tux seriam os consoles da Nintendo a partir do Nintendo Wii. O PlayStation 2 também recebeu o seu port, mas no momento não tem como jogar através de um CD ou DVD e sim apenas através do OPL. E caso você tenha tentado através do DVD ou CD e teve êxito na sua tentativa, deixe o seu relato aqui nos comentários. E o último console que recebeu um port desse jogo foi o PSP. E caso você tenha interesse, pode ficar tranquilo, tranquila, pois o Super Tux é um jogo gratuito, você não está pirateando nada. E caso alguém me pergunte, também tem como jogar esse jogo nos celulares, mas aí é só para quem tem Android, pois não tem versão para iOS. E quem é mais antigo aqui no canal sabe bem que eu não tenho o costume de jogar jogos no celular, pelo simples motivo de que eu não gosto mesmo. Mas para quem tem só essa opção de jogar, fica ciente que tem sim, desde que seu celular seja Android. Outra coisa que eu ia me esquecendo é que por conta do jogo ter código aberto, significa também que é muito mais fácil de criar mods para ele. Mas esses mods você baixa por sua conta e risco, pois não tem um lugar oficial para eles no site oficial do jogo. E por falar em meios oficiais, o Super Tux está gratuito na Steam, pelo menos durante o momento em que eu desenvolvi esse vídeo. Então eventualmente, se ele não estiver mais grátis, peço para que você verifique a data de upload desse vídeo aqui. E pelo menos essas foram as informações que eu consegui encontrar sobre esse jogo. Então vamos conhecer a história do Super Tux em si. A história do jogo começa na Ice Island, onde temos o nosso protagonista Tux, que está indo fazer um piquenique com a sua amiga ou namorada Penny. E eu disse amiga ou namorada, pois na introdução do próprio jogo, os textos acabam tratando a Penny como se fosse uma amiga, mas no manual e em outras fontes acabam falando que ela é namorada. No fim do dia, só vamos conseguir saber de alguma coisa quando os criadores do projeto se pronunciarem, pois tem essa divergência. E de forma particular, eu prefiro acreditar que a Penny é a namorada do Tux. Mas de toda forma, uma das árvores acabam se mexendo durante o piquenique deles e quem acaba aparecendo é o Nolok. Sim, o mesmo vilão do jogo Super Tux Kart. E dessa vez, ele ataca o Tux, o deixando desacordado e rebaixado e consequentemente leva a Penny com ele. E aqui ele cometeu o mesmo erro do outro jogo e adivinha qual era? Exatamente. Deixaram uma carta para o Tux, onde ele fala pra onde levou a Penny. E esse cara é burro demais pra ser um vilão, Dios mio. E assim, essa é toda a lore do jogo, mas calma que o vídeo tá bem longe de acabar. Afinal de contas, você viu aí na duração do vídeo que ele está bem longe de terminar, não é mesmo? Então sem mais delongas, vamos para a nossa máquina de testes. Agora estamos na nossa tradicional máquina de testes para poder testar o Super Tux.
E como você já pode reparar, o jogo está em português e sim, tem como você selecionar o idioma português ou até mesmo você pode selecionar algum outro idioma. E uma coisa bem interessante que eu quero falar sobre esse jogo é que ele detecta automaticamente o idioma do seu computador, então não tem a necessidade de configurar. Mas caso por algum motivo ele apareça em inglês, espanhol, qualquer outro idioma, ele tem sim a opção de você selecionar algum outro idioma, podendo selecionar tanto o português de Brasil quanto o português de Portugal, fica a sua preferência. E eu tô falando isso porque eu sei que tem pessoas que falam português, mas que não são brasileiras, que acompanham o meu canal. E voltando aqui na tela de menu principal, e uma coisa que eu tava esquecendo de comentar é que eu tô jogando a versão da Steam, e como eu tinha dito anteriormente, pelo menos durante a produção desse vídeo, o jogo está gratuito na Steam, pode ser que isso mude no futuro. Mas de toda forma, temos aqui a opção de complementos, que tem a possibilidade de você verificar online os complementos. Eu não vou fazer isso aqui agora, que seriam uns mods desse jogo, já que ele é código aberto e muitas pessoas podem fazer muitas coisas, ou até mesmo dentro do editor de níveis, que eu vou mostrar isso daí mais tarde. Por hora, vamos começar o jogo. Temos duas opções, o modo de história e níveis extras. O certo seria começar pelo modo de história, mas se você quiser ir pelos níveis extras, fica à vontade. E vambora. Depois da cutscene que tem, contando a história do jogo, a primeira coisa que acaba aparecendo para a gente é esse mapa à la Super Mario Bros 3. Onde você vai até um pontinho vermelho e vai jogando a fase. Caso um pontinho esteja verde, significa que você passou. Eu falo isso porque vai que você joga hoje e depois, sei lá, revisita esse jogo há 6 meses depois. Então chega de falar, vamos testar aqui as fases. E o que eu vou falar agora parece algo muito besta, mas esse jogo tem compatibilidade com controles. Pelo menos o controle de PlayStation 4 funcionou de boa aqui. Eu não testei com controle de Xbox ou qualquer outro controle genérico, tá? Ou então você pode preferir jogar no teclado. Por padrão, se não me falha a memória, e eu falo isso porque eu modifiquei os controles aqui, as setas movimentam um pinguim, o Tux no caso, o espaço pula e a tecla Ctrl atira essas bolinhas de fogo. Mas isso daí você pode modificar. Você pode, por exemplo, colocar a movimentação do Tux no WASD e colocar alguma outra tecla para pular, ou até mesmo a própria seta de cima, ou movimentação para cima, acaba sendo o suficiente para você poder pular. Tem como você fazer isso de forma automática. Não é um jogo lá muito difícil. Pelo menos nas primeiras fases ele é mais de boa. Pelo que eu me lembro, tem algumas fases mais no futuro que vão ser mais chatinhas. Eu não vou tentar coletar todas as coisas que tem aqui na fase, até porque não é a ideia também do vídeo, né? Uma coisa que você não vai precisar ficar se preocupando é em salvar o jogo, pois toda vez que você passa de fase e tudo mais, o jogo já vai salvando automaticamente pra você. Pena que ele não te dá nenhum indicativo, então se é a primeira vez que você está jogando, você provavelmente vai pensar que não salvou e eventualmente se você acabar morrendo, ou até mesmo, sei lá, tendo uma queda de energia durante sua gameplay, você pode pensar que perdeu o progresso, mas não. Tirando, claro, se isso acontecer no meio da fase, aí não tem muito o que fazer. E uma das coisas mais irritantes em jogos de plataforma, pelo menos no meu humilde ponto de vista aqui, são fases de gelo, além de fases aquáticas. E essa eu quero agradecer muito a série Sonic the Hedgehog pelo trauma. E como nós estamos passando por uma ilha de gelo, tanto que tá tendo o próprio nome da ilha, então já vamos partir do pressuposto que todas as fases serão de gelo. Então se prepare com esse chão escorregadio e tudo mais. Pelo menos não é a lá Iceman, de Mega Man 1, que quem jogou aquela fase tinha inimigo pra tudo quanto é lado, o chão era escorregadio como uma fase de gelo comum. Nossa, era um inferno na Terra. O pessoal reclama tanto lá daquelas plataformas do Cutsman, mas eu acho a fase do Iceman bem pior. Eu esqueci de mencionar, eu acho que eu vou conseguir demonstrar aqui nessas caixas, mas o Tux, ele tem habilidades especiais. Por exemplo, se você pula e aperta a setinha pra baixo, ou o botão que tiver indicado pra baixo, ele dá uma bundada que é capaz de abrir caminhos. Já se você aperta pra baixo primeiro e depois o botão de pulo, ele dá uma cambalhota. E essa cambalhota é um pouquinho mais alta do que o pulo normal, mas em termos práticos não vejo tanta utilidade pra ele não. Ainda bem que ele é um pinguim. Eu achei que eu ia morrer, tá? Eu acho que é só quando ele tá pequenininho que não tem como nadar. Tô tentando tirar a bolinha de fogo. Praga. Perdi meu chapéu. Mas pelo menos passei de fase. E vai ter alguns momentos na parte do mapa que não vamos ser tão livres assim pra escolher o nosso caminho. Do mesmo jeito como é no Super Mario Bros 3. Eu sei que tem Super Mario World também, que tem essa feature com muitas aspas, mas o Super Mario Bros 3 é o jogo que me veio à mente primeiro. Então escolha aí o jogo que você gostar mais e é isso aí. Eu vou tentar ir jogando um pouquinho, para ver o quão longe eu consigo ir nesse vídeo. Eu acho que eu consigo ir em até um ponto legal. Já que querendo ou não, não tem tanta informação assim do jogo. E algumas informações que eu encontrei não são confirmadas, ou seja, é meio complicado, né?
Muito provavelmente eu poderia colocar, sei lá, uma fake news desse jogo aqui, achando que era verdade. Então, na dúvida, eu não coloco, tá? Eu até quero pedir desculpas em relação a isso, porque realmente ficou devendo informação. Só que é aquela coisa, né? Entre colocar uma mentira e colocar nada, eu vou sempre colocar nada. E bom, temos aqui algumas placas que indicam pra gente fazer alguma coisa. E nessa daqui, por exemplo, tá indicando para apertar a seta pra cima, que é o botão que eu configurei pra fazer as coisas pra cima. Então se você tivesse colocado, sei lá, a letra B aqui, ia aparecer pra você apertar a letra B quando chegasse perto dessa alavanca. E eu sem querer atingi aquele bloco ali. Bom, recuperamos o chapéu daquela cagada que eu fiz. Vambora, vambora, não perde tempo não. Aqui tem mais uma instrução, também tem instruções de mecânica. Aqui no caso o desenho tá um pouco confuso, mas quando você pula na mola, se você apertar o botão de pulo no exato momento em que o Tux caiu na mola, o pulo dele vai ser mais alto, igual no Super Mario Bros. Que é bom mencionar porque tem algumas fases, principalmente do Mario, lá nos primeiros jogos, que as pessoas ficavam empacadas, justamente por não conseguir entender como é que funcionava a lógica da mola. Então sempre é bom falar, né? Vai que de repente alguém ficou empacado e quis desistir do jogo, né? Vamos indo aqui. Às vezes tem uns tutoriais meio idiotas, pra quem está acostumado a jogar jogo, que não faz tanto sentido, né? Como, por exemplo, subir a escada. Mas vamos fazer o que o jogo manda. Ah, eu não posso subir enquanto pulo? É isso? Muito bom essa mecânica, hein? Muito bom. Aí é foda, né? Beleza, vamos derretendo aqui os gelinhos. Explode a bomba. Eita porra. Bundada pra pegar moeda. Aí, ó, passamos de fase. Nossa, na minha cabeça essa fase era muito mais difícil do que realmente é. Não é porque talvez eu esteja acostumado a jogar jogos de plataforma, sempre joguei, né? Muito estranho. E como você reparou, como eu fui no caminho de baixo, então só abriu só o caminho de baixo. Agora, se eu tivesse passado pelo caminho de cima, aquele caminho de cima ali estaria liberado pra gente jogar. Só que aquela fase ali vai ser liberada depois, ou eu posso retornar naquela outra fase. Só que eu não tô afim de ser repetitivo nesse vídeo. Aqui, ó, via nostálgica e, nossa senhora, de onde é que é esse level design? Eu acho que sem dúvidas é do cenário do Cutman de Mega Man 1, meu Deus. Eu acho que eles só mudaram algumas coisinhas aqui só pra não tomar direito autoral, né? Ah, e uma coisa que eu tenho que falar aqui pra você que tá assistindo o vídeo é que não tem um botão de correr como é no Super Mario, tá? O Tux acaba pegando velocidade naturalmente. Não é nível Sonic, mas pelo menos ele não é lerdo, então já é alguma coisa. Tá, e é isso. Um minutinho na fase, talvez seja porque eu enrolei um pouquinho, mas acontece. Eu nem reparei se tem conquistas da Steam nesse jogo, mas eu acho que não. Então, pra quem gosta de conquista, não tem. Acabei de dar uma conferida aqui na página da Steam e realmente não tem conquista nesse jogo. Então, pra quem gosta de caçar conquista e tudo mais, talvez não goste desse jogo. Mas caso você não ligue pra conquistas e quer simplesmente um joguinho pra passar o tempo, e ainda mais um joguinho de graça, vai fundo, cara. Eu acho que você vai gostar. Ah, saquei. Ó, outra coisa que eu não tinha observado, mas quanto mais chapeuzinhos de fogo a gente pega, maior vai ser o número de bolinhas de fogo que vamos atirar. Eu, inclusive, se eu não me esquecer, eu vou colocar um zoom aí no contador, no exato momento que eu vou de 3 bolinhas para 3 mais 1, para não falar alguma coisa de duplo sentido, que eu quase falei. Então, aquele inimigo ali vai simplesmente se jogar no espinho. É isso. Então é bom saber, porque se pegar o mesmo power-up várias vezes, não vai ser algo inútil. Beleza, beleza, beleza. Uhul. Me faltou confiança. Tá porra. Choveu moeda do Neida. Mas tá bom, vambora. Toma. Eu vou ficar muito triste se eu perder esse chapéu por um motivo idiota. Aí é foda. Aê, mais uma fase que passamos. Aí, ó, que eu tinha falado anteriormente. Agora a fase de cima tá liberada. Vamos aqui jogar ela. Eu esqueci que eu tô jogando fase de gelo. Porra. Deus meu. Respira, respira, vai com calma. Mas também nem tanto, né? Calma, calma. Aê, boa. 5 bolinhas de fogo, muito bom. Quase que eu fiz cagada. Mas vambora, vambora. Ai, que level design corno. Tô dando uma concentrada porque parece fácil ficar pulando nessas plataformas, e de fato deveria ser, mas estamos jogando um jogo que se passa em uma ilha de gelo, né? Então as coisas complicam um pouquinho. Vida! Ah, perdi a vida, desgraça! Ok, concentração. Calma, muita calma nessa hora. Respira e vambora. Só vai, foda-se. Eu tô quieto porque eu tô com medo de perder essa vida. Ai, meu Deus, concentração. Quinta concentração. Não vi o negócio aqui. Cai, espinho, caralho.
Sei que a parte de baixo tem mais moeda, mas nem fudendo que eu vou pra lá. Não tem conquista mesmo, então não tem por que eu fazer... Não tem por que eu fazer 100% da fase, né? Não vou ganhar nada com isso. Deus meu. Agora estamos com 6 bolas de fogo. E tá sendo muito bom. Voltei aqui pra outra fase, não era pra fazer isso. Imbecil, vai pra fase certa. Aê. Pedra gelada. Deu pra ver aqui que o nome não é muito forte aqui da galera, né? Foda-se. Pera aí. Não. Vem pra cá. Isso. Meu Deus. Quase. Aqui pegando moedinha não, vou me ferrar ali. Pera, vem pra cá. 8 bolas de fogo, aí sim. Tem limite pra bola de fogo? Porque eu não lembro de ter pego tantas bolas de fogo assim. Como eles vão cair no spin? Ih, vão nada. Vambora. Aqui, boa. Tá, eu acho que eu tô no limite agora. 9 bolitas de fogo. Não, olha só. Vou deixar aqui um zoom na sua tela pra você ver. O fundo é claro e o bloco também é claro. Então a chance de eu fazer merda... Aqui é alta. Ai, mas graças a Deus a chance aqui de dar merda em coisa alta não deu. Desaprendi até a falar. Foi que eu fiz merda. Pra cá, boa. Jesus Cristo, meu Deus. Se as fases não fossem de gelo, eu não ia estar tão em choque assim. E tá, já que eu passei um bom tempo aqui jogando modo história, e calma, o vídeo não acabou, não vou para as considerações finais. Tem ainda mais uma coisinha que eu quero mostrar aqui, que obviamente vai ser o editor de níveis. Vamos dar uma olhada para ver como é que é. Se tiver como baixar alguma coisa pra gente poder jogar, né? Vai ser melhor ainda. Tá, aqui o que vamos fazer aqui, controlamos com o mouse. E aqui temos algumas opções. Essa fase aqui não fui eu que criei, já é padrão do jogo. Que inclusive são aquelas fases lá do modo extra. Mas vamos supor que, deixa eu ver. Quero colocar alguma coisa do Dia das Bruxas. Cliquei aqui no negócio e vou arrastando aqui pra cá. Obviamente eu não sou um game designer ou qualquer coisa do tipo. Parabéns, vamos ter... Isso, põe um piso, não há nada a ver ali em cima. Ah, tá, tem que segurar Ctrl. Ah, tá, entendi. Mas aqui podemos colocar algumas outras coisas. Também podemos retirar outras coisas. Tem aqui em objetos. Também podemos colocar aqui alguns projéteis. Alguns inimigos. Podemos entupir essa tela aqui de inimigos. Eu não sei criar nada. Então, é isso. Se você tiver criatividade e tudo mais para poder montar os seus níveis, fique à vontade. Inclusive, você pode baixar esses níveis também. Lembrando que não são através de meios oficiais. Então, faz isso pela sua conta e risco, ok? E eu não vou nem tentar criar alguma coisa aqui, porque eu sei que eu vou fazer merda. Então, vamos vir aqui para o menu. Vamos sair aqui do editor de níveis. Não quero salvar, muito obrigado. E agora vamos para as nossas tradicionais considerações finais. E bom, esse foi o vídeo do Super Tux, que é um jogo de plataforma, um jogo gratuito, inclusive, que foi lançado há muito tempo atrás e constantemente tem novas atualizações, melhorando a parte artística, melhorando questões de gameplay também, para deixar o jogo sempre muito atrativo, principalmente para aqueles momentos de tédio. Sendo inclusive bastante recomendado para instalar em computadores de escolas, pois quando um aluno termina uma determinada atividade da aula de informática, ele vai ficar sem ter o que fazer. Então muitas escolas acabam instalando esse joguinho aqui também, coisa que é muito comum lá na Inglaterra e aqui no Brasil também. Eu sei que tem um outro jogo de pinguim que também fez bastante sucesso no passado, estou tentando instalar ele aqui, mas infelizmente ainda eu acabei não conseguindo, mas quem sabe um dia. Já em relação à parte de gameplay, o jogo melhorou muito em relação aos últimos anos. Eu sei, eu não vou dizer que eu sou um grande jogador, que eu conheço muito sobre a franquia, não. Mas eu joguei já versões anteriores, versões que de 2017 para trás, por exemplo. E antes era um pouquinho mais frustrante jogar esse jogo, pois os pisos de gelo, querendo ou não, acabam atrapalhando bastante e era muito mais escorregadio do que é nos dias atuais. Tanto que eu consegui passar uma boa parte das fases sem maiores dificuldades. Então se você quiser testar esse jogo, eu super recomendo que você teste. Afinal de contas, vale a pena, principalmente se tratando de um jogo tão antigo assim. Vale lembrar que ele tem mais de 20 anos de existência. Mas eu também gostaria de saber a sua opinião sobre esse jogo e também sobre esse vídeo. Utilize a seção de comentários para isso, beleza? E caso você queira e também possa, você também pode apoiar o canal através do QR Code vermelho no canto superior esquerdo da tela. Qualquer valor vai ser de grande ajuda. E dessa forma, você vai me motivar a continuar com o projeto. E caso você queira, tem o link do meu servidor do Discord aqui na descrição do vídeo. E entrando lá, você pode falar comigo. E no mais, eu espero que você fique bem e nos vemos na próxima!